Hebreus capítulo 6, versículo 1 diz: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento. Diga assim, base de arrependimento. Base de arrependimento. De obras mortas. De obras mortas. E da fé em Deus. Da fé em Deus. Agora não precisava, mas tudo bem. Glória a Deus. Não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismos e da imposição de mãos e da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Amém? Então falamos já na quinta-feira passada a respeito do arrependimento de obras mortas, da fé em Deus, do ensino de batismos. Iniciamos também falamos também sobre a imposição de mãos, ressurreição dos mortos e juízo eterno. Mas hoje, queridos, nós vamos falar apenas da ressurreição dos mortos e juízo eterno. Amém? Glória a Deus. Só para você que não estava aqui no culto de quinta-feira, irmãos, arrependimento de obras mortas, a palavra arrependimento vem do grego metanoia, que significa um arrependimento, uma transformação radical, total. Arrependimento não é apenas um sentimento de culpa, de remorso. Não, irmãos, isso pode até acontecer como consequência de um sentimento do corpo e da alma, muitas vezes. Mas o verdadeiro arrependimento produz uma mudança radical de vida. Amém. Metanoia, mudança de mente. Então não tem como eu dizer que eu estou arrependido de obras mortas se eu não tiver uma mudança radical na minha vida. Obras mortas significam obras da carne, obras naturais, obras que não glorificam a Deus, pelo contrário, obras do homem, do pecado. Agora, aquilo que glorifica a Deus é a obra do Espírito. Amém? Essa é a obra aqui. Fé em Deus, você sabe muito bem. Hebreus capítulo 11, verso 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Logo, se eu quero agradar a Deus, eu preciso ter uma vida de fé. A vida do cristão sem fé não é vida cristã. A vida cristã é movida pela fé. Amém? Glória a Deus, você escuta muito sobre isso. Também a doutrina, ou o ensino de batismos, você percebe que a palavra de Deus está falando no plural, batismos. Está escrito assim na sua Bíblia? É porque não há apenas um batismo, irmãos. Há apenas um nome sobre quem deve ser batizado, amém? Sobre o nome de quem você deve ser batizado, que é Jesus Cristo, amém, queridos? Amém. Mas existe mais de um batismo. Batismo no corpo, repita comigo, batismo no corpo. Batismo no corpo. É quando você entrega a sua vida para Jesus e você nasceu de novo, o Espírito Santo passa a morar dentro de você e você passa a ser mergulhado, inserido no corpo de Cristo. Aleluia, amém. Amém? Aleluia, batismo nas águas. A palavra batismo significa mergulho, então é quando você professa publicamente aquilo que já aconteceu com você no novo nascimento. Então eu entreguei a minha vida para Jesus, nasci de novo. O velho homem já morreu, agora o novo homem já nasceu. Aleluia. Então você pega diante de testemunhas e confessa isso publicamente através do batismo nas águas. Amém, queridos? E também o batismo no Espírito Santo, que é um revestimento de poder. Aleluia, ficar em Jerusalém até que do alto sejais revestido de poder e semeis testemunhas tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Aleluia. Aleluia, o batismo no Espírito Santo, irmãos, é um revestimento de poder com uma evidência inicial de falar em outras línguas. Aleluia, é apenas uma evidência inicial, não apenas a única evidência. Aquele que é batizado no Espírito Santo, revestido de poder, ele fala em outras línguas, mas também ele é uma testemunha poderosa nessa terra. Operando nos dons, fluindo nos dons, é aquele que abre a sua boca e fogo sai dela. Amém. Amém. Aleluia. A Bíblia diz que aquele que fala em outras línguas fala bem, edifica-se a si mesmo. Aleluia. Fala mistérios com Deus. O último que vai querer que você fale em outras línguas é o diabo, porque ele não entende nada. Isso mesmo. Qualquer língua humana o diabo entende, mas as línguas estranhas ele não entende. Quando você fala em outras línguas, ele não pode interferir na sua oração. Ele não pode interferir no seu espírito orando e falando com Deus. Aleluia, o batismo do Espírito Santo é para mim e para você. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Imposição de mãos, uma doutrina bíblica também, queridos. Não menospreze a imposição de mãos. Aleluia. Citei também na quinta-feira passada uma frase
do Kenneth Ferreira, quando ele diz mãos vazias em cabeças ocas. Às vezes pode acontecer as duas coisas, às vezes pode acontecer ou uma ou outra. Eu quero dizer uma coisa para você, que o que vai salvar a sua vida não é única e exclusivamente a imposição de mãos do pastor, de um ministro, ou seja lá quem for. O que vai salvar a sua vida é uma mente renovada com a palavra de Deus e a prática da palavra de Deus. Amém. Eu posso receber uma cura instantânea através da imposição de mãos, mas se eu não me alimentar da palavra, não confessar a palavra, não me manter seguro na palavra, eu posso perder essa cura que eu recebi com a imposição de mãos. Amém? É necessário, irmãos, a imposição de mãos é bíblico e fala sobre dons, sobre ministérios, fala sobre abençoar, fala sobre milagres e maravilhas, o tempo todo na Bíblia, Jesus curando, os apóstolos curando e fazendo grandes coisas através da imposição de mãos. Aleluia, amém? Mas você vai ouvir mais, se você quer ouvir mais sobre essas doutrinas, sobre esses princípios elementares, você quer ouvir mais sobre isso? Venha no culto de quinta-feira, nós vamos continuar falando sobre isso. Amém? Mais profundamente cada tópico desse. Amém? Quinta-feira nós temos apenas uma introdução. Mas hoje eu quero falar um pouquinho com os irmãos a respeito da ressurreição dos mortos. Repita assim comigo: ressurreição dos mortos. Graças a Deus pela ressurreição. Amém? Aleluia, queridos. Olha só. Eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2, versículo 16. Lá no começo da Bíblia, Gênesis capítulo 2, verso 16. Nós vamos abrir bastante a Bíblia hoje. Amém. Você ama a palavra de Deus? Amém. Você ama acompanhar a palavra? Amém. Aleluia. Gênesis capítulo 2, versículo 16 e 17. Nós vamos falar sobre a ressurreição dos mortos. Queridos, a morte, ela não é o fim. Repita assim comigo: a morte não é o fim. É apenas uma separação. Isso aí. É muito importante termos isso em mente antes de nós iniciarmos esse ensino, essa palavra sobre ressurreição dos mortos. A morte não é o fim, a morte é uma separação. Você abriu lá em Gênesis capítulo 2, versículo 16. O Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Foi Deus falando aqui para Adão. Deus falou assim: olha, você ter todos os frutos para você comer, mas se você comer desse fruto aqui, certamente você vai morrer. Sabe por que Deus falou aqui para ele? É porque antes dele comer, antes do pecado, ele não morria fisicamente. Amém? Não morria, ele não morria, irmãos. Mas porque ele desobedeceu, porque houve um pecado, ele passou a morrer espiritualmente. Essa é a primeira ressurreição que nós vamos falar. Então o homem morreu espiritualmente. Porque ele morreu, o que é a morte? Separação, lembra? Então, porque ele morreu espiritualmente, ele foi separado de Deus, ele passou a morrer fisicamente. Ele só passou a morrer fisicamente porque ele morreu espiritualmente. Porque ele foi separado de Deus. Porque não tem como, irmãos. Não tem como. No estado original, em que o Adão foi criado, irmãos, com o sopro de Deus, sem o pecado, ele não poderia ser afligido, assolado pela morte física. Mas porque ele pecou, ele foi separado de Deus. E essa separação de Deus provocou, então, a morte física. Então, queridos, como o homem morreu fisicamente, houve-se a necessidade de o homem ressuscitar. Amém? O homem precisava ressuscitar. O homem não podia ficar morto o resto da vida. Deus já sabia disso. E quando o homem cai, ele morre espiritualmente. Porque você sabe que é tão certo isso, porque quando Deus falou, o dia que você comer esse fruto, certamente morrerá. Mas quando sabe que ele não morreu fisicamente na hora? A Bíblia diz que Adão viveu mais de 960 anos, se eu não me engano. Talvez eu erre por alguns anos aí, mas eu sei que é mais de 900, amém? 960 anos, se eu não me engano, amém? Então, queridos, isso quer dizer o que, irmãos? Que a morte física veio depois como uma consequência, e houve-se a necessidade, mas Deus não é pego de surpresa não, queridos.
Assim que o homem pega e diz assim, não, eu não criei o homem para estar separado de mim eternamente. E aí Deus pega e já providencia o plano, e aí ele diz assim, ó, não, peraí, vamos resolver o negócio. Vai vir uma semente da mulher, pisará a cabeça da serpente. Aleluia. O homem vai ser ressuscitado, revivificado. O homem vai tornar a ter vida, vai tornar a ser reconectado a mim agora. Amém? Aleluia. Então, ouça a necessidade. A primeira ressurreição, a palavra de Deus diz, irmãos, se aplica a 4 tipos, né? 4 aplicações para a palavra ressurreição. Mas antes de eu falar isso, eu quero só citar algo para você. Um novo espírito. O homem é em 3 partes, amém? Tricotômico, espírito, alma e corpo. Amém, queridos? Para ser vivificados nas nossas 3 partes, no espírito, na alma e no corpo. Amém? Amém. Você pode concordar comigo? Amém. Um novo espírito. Como que acontece o novo espírito? Diga assim, no novo nascimento. No novo nascimento. Quando eu entrego a minha vida, confesso aquilo que eu criei no coração com a minha boca, eu confesso, irmãos. A Bíblia diz que ali eu nasci de novo. Meu espírito ficou novinho em folha. Não ficou remendado não, tá? Não tem remendo, não tem falha. Ficou 0 bala. Aleluia. A Bíblia diz que nós agora nos tornamos uma nova criação. Lá em 2 Coríntios 5,17. Aquele que está em Cristo é uma nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. No Espírito nos tornamos novinhos em folha. Mas também nós temos uma alma e um corpo, irmãos. Haveria necessidade da restauração da alma. E como que acontece isso, irmãos? Aconteceu no novo nascimento? Não. A restauração da alma, ou seja, da mente, acontece diariamente através da renovação da nossa mente com a palavra de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é o vosso culto racional. Então, a renovação, quando eu penso certo, logo eu ajo certo. Aleluia. Você está sendo abençoado? Amém. Mas também a necessidade da ressurreição do corpo. Diga assim, ressurreição do corpo. Ressurreição do corpo. O nosso corpo será ressuscitado no último dia. Amém? Amém. Por enquanto, nós estamos nesse corpo, nessa casa, irmãos. Mas logo teremos um corpo glorificado. Aleluia. Completamente. Amém. Amém? O nosso corpo será completamente transformado, irmãos. Ressurreto. Amém. Aleluia. Assim como é o corpo de Jesus. Amém? Então eu falei de 4 aplicações a respeito da palavra ressurreição na Bíblia. E nós vamos falar de ressurreição dos mortos. Primeiro, irmãos, nós falamos aqui sobre ressurreição espiritual. Lembra que a palavra morte é separação? É a necessidade, então, de nós ligarmos novamente. Então, a primeira coisa é a ressurreição espiritual. E quando que acontece isso? Eu quero que você pode abrir a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 2, versículo 12. Amém. Colossenses 2, 12. Aleluia. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, né? Aos Colossenses. Aleluia. A carta do apóstolo Paulo à igreja de Colossos, aos Colossenses, capítulo 2, versículo 12 e 13. Você achou lá? Amém. Quem achou, diga amém. Amém. Oh, glória, aleluia. Capítulo 2, versículo 12 e 13, você encontrou, diz assim, irmãos: tendo sido sepultados juntamente com ele no batismo, no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Olha no versículo 12, irmãos, é muito importante, diz assim, ó: no qual igualmente fostes ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Queridos, através da fé, no novo nascimento, espiritualmente, nós já ressuscitamos com Cristo. Aleluia. No seu espírito, irmãos, você já foi ressuscitado juntamente com Cristo. Já está resolvido, está acertado. Amém? Glória a Deus. Você ama a palavra? Amém. Então é isso que está escrito aí no versículo 12. No qual igualmente fostes. A palavra fostes é passado, presente e futuro. Passado.
fostes. Amém? É passado. E o apóstolo Paulo, ele diz assim, ó, fostes ressuscitados mediante a fé. Irmãos, é fé, não é sentimento. Amém? Não é razão, irmãos. Não é racional, não é humano, não é natural, é fé. Nós espiritualmente, através da fé, já fomos ressuscitados com Cristo. Aleluia. Amém? Estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com Ele, perdoando todos os nossos delitos. Repita assim comigo, perdoando todos os nossos delitos. Talvez em uma versão ou outra diga pecados. Amém? Todos os nossos pecados. Tendo cancelado o espírito de dívida que era contra nós e que conservava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente. Diga assim, o meu passado foi removido inteiramente. Aleluia. Glória a Deus. Encravando na cruz. Então, irmãos, essa é. Agora eu quero que você abra rapidamente em Efésios capítulo 2. Você volta um pouquinho. Efésios capítulo 2, versículo 5. Aleluia. Efésios capítulo 2, verso 5. Eu vou ler o 4 também, irmãos. Amém? Amém. Eu amo Efésios, irmãos. Efésios é uma carta poderosa. É verdade. Efésios capítulo 2, versículo 4. Você está acompanhando aí? Amém. Diz assim, mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós estávamos, amém? Mortos em nossos delitos, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Olha só, pela graça sois salvos. E juntamente, diga assim, juntamente. Aleluia. O poder de Deus, irmãos. Eu junto com o poder de Deus. Você junto com o poder de Deus. O mesmo Espírito que é o Espírito Santo que habita dentro de você e o ressuscitou espiritualmente. Amém. Glória a Deus. E juntamente com Ele nos ressuscitou. É isso que está escrito no versículo 6, irmãos. Nos ressuscitou. É passado, presente ou futuro? Passado. E onde que Ele colocou a mim e você espiritualmente? Olha só, irmãos, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça. Irmãos, é para mostrar a riqueza da graça dele. Para fazer alguma coisa para querer se justificar diante de Deus, você está querendo diminuir a graça dele. Amém? Nós somos justificados pelo sangue de Cristo. Amém. Porque eu fui salvo pelo sangue de Cristo, agora eu sou uma nova criação, agora eu produzo fruto de justiça. Amém? Pelo fruto conhecereis a árvore. Aleluia. Mas a justificação, a salvação é um mérito. Amém? Que ele única e exclusivamente de Cristo. Amém? Glória. E porque nós somos salvos, nós temos frutos de justiça. Então, irmãos, primeira coisa, a necessidade de se ressuscitar espiritualmente. Segunda, ressurreição física. Não preciso falar muito disso, mas vou dar algum exemplo aqui. A ressurreição de Lázaro. Quantos lembram de que Lázaro, amigo de Jesus, está lá em João, capítulo 12, verso 17. Você não precisa abrir lá para nós ganharmos tempo para o que vem pela frente, amém? Mas Lázaro, irmãos, você viu que ele morreu fisicamente. Aí Jesus foi lá depois de 4 dias, deu uma ordem e falou assim, aquele que tem viverá. Amém? E aí o que aconteceu, irmãos? A Bíblia diz que com uma ordem de Jesus. Eu amo a palavra porque Jesus se colocou diante do túmulo e falou assim, Pai, graças eu te dou porque sempre me honras. Amém? Quer ver milagres na tua vida? Comece a agradecer. Mas é impossível. Comece a agradecer. Pelas impossibilidades humanas. E a possibilidade divina vai se manifestar na sua vida. Então Jesus se levanta ali e você viu que Lázaro, amigo dele, irmão de Marta e Maria, ele ressuscita no seu corpo, amém? Ou seja, o seu espírito voltou, estava separado, mas voltou para o corpo. E aí ele passou a viver novamente fisicamente. Mas você sabe que Lázaro morreu depois fisicamente novamente.
Então nós estamos falando aqui sobre a ressurreição do corpo. A ressurreição física, que é o caso de Lázaro, de Tabita, da filha de Jairo, né? Muitas ressurreições houve na Bíblia dessa forma, quando o corpo foi ressuscitado. A morte, por exemplo, a morte física é a separação do espírito e o corpo. A morte espiritual é a separação do homem e Deus. Então, nós estamos falando agora aqui da ressurreição física, ou seja, do corpo, quando o espírito sai do corpo. E aí a pessoa passa. Então, ouve-se, você sabe que há essa ressurreição do corpo, né? Isso é maravilhoso. Amém, queridos? Amém. Eu citei para você a Lázaro, a filha de Jairo, Tabita, tem várias outras também que você conhece, né? E aí a gente vai adiantando aqui. Irmãos, agora o terceiro, eu quero falar sobre a ressurreição do último dia, a ressurreição para a vida. Eu falei da ressurreição espiritual, a ressurreição física do corpo, e agora nós vamos falar da ressurreição para a vida. Amém, queridos? A ressurreição do último dia. Abra comigo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. 1 Coríntios 15, 52. Você está sendo abençoado, irmão? Amém. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Deus é extraordinário. Amém? Você achou 15:52? Amém. Então vamos começar a ler a partir dos 50. Amém? Agora nós vamos falar sobre a ressurreição para a vida, a ressurreição do último dia. Isto afirmo, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas seremos todos transformados. Diga assim: eu serei transformado. Eu serei transformado. Aleluia. Versículo 52. No momento, no abrir e piscar de olhos. Pisca aí, irmãos, vai lá. Piscou? Esse é o tempo. Jesus está voltando. Amém. Mas sabe, pastor, a Bíblia diz, e aí faz até cara de espiritual, né? Eclesiastes capítulo 3. Há tempo para todas as coisas debaixo do sol. Aí pega e se apoia nesse versículo. Há tempo para todas as coisas. O dia que for meu tempo, eu volto para a igreja. O dia que for meu tempo, eu vou fazer a obra do Senhor. O dia que for meu tempo, eu vou servir a Deus. Eu vou ganhar almas. Vai nessa. Meu Deus. É não abrir e piscar de olhos. Você não vai ter tempo de nada mais. Aleluia. Até ontem nós ouvimos, é interessante, né? Quando fala das 10 virgens. E as 10 tinham as suas lamparinas. Mas apenas 5 estavam com azeite em suas lamparinas, e o azeite é unção. Amém? Não peça fogo no céu se não tiver azeite em você. Meu Deus. Aleluia. Mas vamos lá, senão é outro assunto aí, né? No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Aleluia. Os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Isso está falando o seguinte, irmãos: quando Jesus Cristo chegar, irmãos, ao ressoar da última trombeta, no abrir e piscar de olhos, os mortos em Cristo, que eles ressuscitarão primeiro, ao encontrar o Senhor dos ares, e nós, os que estivermos vivos. Irmãos, deixa eu falar uma coisa para você. Nós precisamos, queridos, viver essa palavra como o apóstolo Paulo, a igreja primitiva, ou os apóstolos viviam naquela época. Eu amo porque ele fala assim: em nós, os que estivermos vivos. Sabe o que ele estava fazendo aqui, irmãos? Ele estava falando assim: Maranata. Ele estava fazendo: viver é Cristo, morrer é ganho. Jesus não abriu e piscar de olhos. Pode ser hoje, pode ser amanhã, mas nós. Amém? Amém. Como é que você tem vivido? Você tem vivido essa expectativa
do arrebatamento? É para você meditar sobre isso. Ele fala em nós se estivermos vivos. Porque ele está declarando, ele fala assim, eu creio tão avidamente, eu creio tão firmemente no que Deus disse, no que Jesus disse, no que a palavra de Deus diz na promessa, que eu sei que pode acontecer agora, pode acontecer amanhã. Amém? E sabe, queridos, nós estamos vivendo os tempos do fim mesmo, irmãos. Jesus Cristo está voltando, irmãos. Não perca tempo com as distrações do diabo. O diabo está distraindo as pessoas. Distrações. Com muita coisa, irmãos, para distrair. Mas eu e você, irmãos, não seremos pegos de surpresa. Amém? Que quando ele voltar, você seja pego, irmãos, com as mãos para cima, cabeça erguida. Amém? Com as suas mãos tentando pegar, ou pegando, ou alcançando, ou segurando coisas do céu e não coisas da terra. Amém. É poderoso isso, não é, irmãos? Então, a ressurreição do último dia, nós lemos esse versículo. Eu quero que você abra também João 6,40. João 6,40. Oh, glória, aleluia. Aleluia. Quando você ouve uma palavra sobre arrebatamento, isso te alegra ou te entristece? Aleluia. Vou repetir, né? Vou perguntar de novo. Quando você ouve uma palavra sobre arrebatamento, isso te alegra ou te entristece, irmão? Amém. Tem que se alegrar, irmãos. Amém, queridos? Porque nós nos encontraremos com o Senhor, não ficaremos. Não. Eu falei João 6,40. De fato, a vontade de meu Pai é. Irmãos, qual é a vontade de Deus, irmãos? De fato, a vontade do meu Pai é que todo homem que vira o Filho e nele crê, tenha a vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. E eu o ressuscitarei no último dia. Diga assim, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Amém? Deixa eu falar uma coisa para você, querido. Você que tem o seu ente querido que partiu com o Senhor, não se entristeça. Tenha viva essa esperança de que Ele vai ressuscitar antes de você. Amém? Ele vai ressuscitar antes de você, queridos. Ele vai estar, nós vamos estar juntos, irmãos, por toda a eternidade. Amém? Esta é a promessa, queridos. Eu o ressuscitarei. O mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos é o poder que habita dentro de você. O Espírito Santo, o selo da promessa, o selo do arrebatamento, o selo da vida eterna. Oh, aleluia! Amém? Você não tem necessidade, queridos, você tem tudo que você precisa dentro de você. Você só precisa se encontrar. Amém? Ainda que não tenha nada escondido, né? Mas nós vamos viver quando nós praticarmos a palavra de Deus. Vamos encontrar essas coisas. Aleluia! Amém, queridos? Amém. Eu quero que você abra, vai para frente um pouquinho, no capítulo 20, verso 19. De João mesmo, 20, 19. Rapidamente. Aleluia. Rapidamente. 20, 19. Aleluia. Você achou lá? 19 e 20, dois versículos. E ao cair da tarde daquele dia, o primeiro da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Aleluia. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao ver o Senhor. Queridos, Jesus Cristo ressuscitou. Amém. E a ressurreição de Jesus Cristo nos garante, irmãos, chancela a nossa ressurreição. Amém. Afinal de contas, irmãos, se nós somos o corpo de Cristo, não temos como estar separado de Cristo. O corpo não está separado da cabeça. Aonde a cabeça está, o corpo está. Aonde o corpo está, a cabeça está. Amém?
Aleluia! Aonde Jesus está, a igreja está. Aonde a igreja está, Jesus está. Aleluia! Amém? Aí Jesus veio fazer tal coisa aqui. E Jesus está olhando para você e diz: vai lá e faz, porque você sou eu aí na terra. Aleluia! Como é que eu abro a boca para falar eu sou o corpo de Cristo e eu não ajo como mão de Cristo, como boca de Cristo, como pés de Cristo nessa terra? Amém? Porque assim eu sou o corpo. Eu sou. Eu vou ser. Eu vou ser. Jesus. Jesus. Nessa terra. Nesta terra. Aleluia. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos? Ressurreição do último dia. Glória a Deus. Eu quero que você agora, irmãos, vá para você entender a primeira ressurreição depois de Cristo. Porque aqueles que ressuscitaram até Jesus, né, é uma coisa, mas Jesus Cristo foi aquele que ressuscitou como primícia. Amém? Ou seja, da ressurreição que não passaria mais pela morte. Amém? Diferente de Lázaro agora, diferente de Tabita, da filha de Jairo, de tantos outros irmãos. Agora Jesus é o primeiro daqueles que ressuscitariam e nunca mais morreriam. Amém? Nunca mais estariam separados de Deus. Nunca mais estariam separados de Deus, amém? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 20, você pode abrir lá? Amém. 1 Coríntios 15, verso 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Amém? Amém. Cristo, a ressurreição de Cristo, irmãos, provocou uma revolução do céu. Aleluia. Amém? Amém. A ressurreição de Cristo, irmãos, provocou uma revolução no céu que alcançou toda a terra. Aleluia. Amém? Cristo como as primícias, ele então foi o primeiro daquele que ressuscitou para não mais morrer. Uma ressurreição, aleluia, poderosa, amém? Eu estou falando agora numa sequência, falei da ressurreição do último dia, mas só para você entender. Depois, irmãos, do arrebatamento, nós já falamos aqui que os mortos em Cristo ressuscitam primeiro, né? E logo mais nós, os que estivermos vivos, ou a igreja de Cristo, seremos arrebatados para junto dele. Amém? Então ele aparece, irmãos, entre as nuvens, os mortos em Cristo ressuscitam ao encontro dele, e logo em seguida nós teremos o nosso corpo glorificado. Afinal de contas, carne e sangue não herdará o reino de Deus. Amém? Carne e sangue também, no caso do homem, não voa, né? Não tem asas para voar, mas com o corpo glorificado, irmãos. Aleluia. Nós não alcançaremos ao Senhor nos ares, seremos arrebatados. Amém? Aleluia. E aí você vai ler também esse mesmo, depois do versículo ali, 1 Coríntios 15, 52. E eu gostaria que você abrisse 1 Tessalonicenses 4, 15. Você está anotando aí? É bastante versículo, né, irmãos? Glória a Deus. É um assunto que você precisa acompanhar na palavra. Isso mesmo. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 15, diz assim, irmãos, eu vou ler desde o 13, já que eu falei aqui que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Amém. Até para dar um fundamento para vocês, está escrito aqui, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Amém, queridos? Aleluia. Amém. Eu sei que a separação do corpo, a separação da parentela, né, dessa vida aqui, não é fácil, amém, queridos? Afinal de contas, até Jesus chorou quando perdeu um amigo nesse sentido, né? Mas, queridos, não é o fim. Amém. Amém? Temos um consolo, temos uma esperança viva de que nós passaremos toda a eternidade juntos. 4 e 13 de 1 Tessalonicenses diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, os que já morreram em Cristo, amém? Para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança.
Agora olha só, irmãos, no versículo 14. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Amém? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, diga eu, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo nenhum ou de modo algum precederemos os que dormem. Aleluia. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Abençoai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Amém? Amém. Aleluia. Sabe, queridos, nesse momento do arrebatamento, deixa eu ver se eu adianto aqui, se eu corro, né, irmãos? Houve agora o arrebatamento. Amém? Sabe, queridos, depois que a gente for arrebatado, nós vamos estar, então, no tribunal de Cristo, que não é para julgamento de salvação, e sim para julgamento de obras. Para galardãos, a distribuição de galardãos. Então, quando Jesus Cristo arrebata a sua igreja, haverá um período de 7 anos em que vai se iniciar o tribunal de Cristo, a entrega dos galardãos, e logo posteriormente as bodas do Cordeiro, ou seja, a festa do casamento entre a noiva e o noivo, entre a igreja e Cristo. Amém. Amém? Quantos vão estar lá? Amém. Vou perguntar de novo. Quantos vão estar lá? Amém. Oh, pelo amor de Deus, irmão. Se fosse Deus falando, ele ia falar assim, pelo amor de mim mesmo. Amém? Concorde aí? Amém. Então, irmãos, isso vai acontecer nesse arrebatamento. Irmãos, e depois, irmãos, olha só, nesse período de 7 anos em que a igreja vai estar lá, depois do arrebatamento, irmãos, o tribunal de Cristo, os galardãos e também as bodas do Cordeiro, esse mesmo período de tempo de 7 anos vai passar-se aqui na terra. E aí haverá a tribulação. Né? E sabe, irmãos, existe a tribulação, 3 anos e meio, existe um período chamado a grande tribulação, que seria uma tribulação intensificada da metade desses 3 anos e meio, ou seja, dos 3 anos e meio para os 7 anos. Os últimos 3 anos e meio, que será um grande tormento nessa terra. Mas vai começar já depois do arrebatamento, irmãos, porque grandes coisas vão acontecer como consequência do povo, da igreja ser tirada da terra. Você sabe, queridos, que quando a luz for tirada, se tem algo que está dando gosto para essa terra, é a igreja. Amém. Se não fosse a igreja, irmãos, há muito essa terra já teria sido consumida. Mas essa igreja ainda está dando gosto, está temperando, ainda está preservando. Mas quando a igreja for tirada, irmãos, aí o Espírito Santo que está com a igreja, amém? É o selo, é aquele que vai garantir a igreja então sendo arrebatada. Irmãos, aí haverá um grande tormento nessa terra, esses 3 anos e meio. Se levantarão, irmãos, 2 testemunhas. Alguns estudiosos dizem que é Elias e Moisés e Elias, lá em Jerusalém começaram a profetizar para os judeus, mas eles serão vistos por toda a nação, por todas as nações, por toda a terra. E eles começarão a profetizar, e a Bíblia diz que é dado poder para eles, para parar o sol, para fazer com que as águas se tornem sangue. Então eles operarão milagres e maravilhas diante dos judeus e de toda a terra. Mas mesmo eles fazendo todas essas coisas, os judeus, os homens vão tornar a matá-los ainda. No final, nesse período. Só que a Bíblia diz, diga assim, existe ressurreição. Existe. Todos que são de Deus, irmãos, não ficarão desamparados. Então esses 2 homens serão arrebatados, visivelmente encontrarão o Senhor nos ares, essas 2 testemunhas. Isso você pode abrir comigo lá em Apocalipse. Quero ler essa parte com você. Apocalipse capítulo 11, versículo 11 e 12. Apocalipse, o último livro da Bíblia, você achou lá? Amém. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida
vindo da parte de Deus, neles penetrou e eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Versículo 12. E as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos os contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da terra, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas e deram glória a Deus do céu. Passou o segundo ai, eis que sem demora vem o terceiro ai. Aqui está falando dessas duas testemunhas dentro desse período da tribulação. Depois, irmãos, numa sequência, os mártires da tribulação, ou seja, nesse período da tribulação haverá salvação ainda, mas vai ter que ser pago com sangue, ou seja, as pessoas vão ter que morrer agora. Por quê? Porque o espírito do anticristo vai estar fisicamente operando nessa terra. Ou seja, tudo que se fala a Cristo, tudo que se diga a Cristo, tudo que se refere a Cristo será sentenciado à morte se não houver negação. Ou seja, você é crente em Cristo, você crê em Jesus, então vem cá, vai morrer. Então, para que se haja salvação ainda, vai ter que ser martirizado, vai ter que morrer sem negar a Jesus. Não aceitar a marca da besta na sua testa ou na sua mão direita, ou também não aceitar o domínio do anticristo sobre sua vida. Por isso a Bíblia diz: bem-aventurados aqueles que fazem parte da primeira ressurreição. Amém. Glória a Deus. Amém? Glória a Deus. Amém. Queridos, se nesta graça a pessoa não se entrega para Cristo, não se rende a Jesus, na tribulação, meu irmão, não garanta isso. As pessoas não podem. Amém? Mas, queridos, então nesse período haverá salvação. E esses mártires, essas pessoas que forem salvas nesse período, eles serão arrebatados, ou seja, eles serão ressuscitados. Amém? Aqueles que morrerem nesse período, eles serão ressuscitados também. Aleluia. Diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Quando que vai acontecer isso? Na segunda vinda, ou seja, no glorioso aparecimento, quando Jesus Cristo agora vir, não sozinho, mas com a igreja. Diga assim comigo também. A palavra de Deus diz que nós reinaremos com Cristo, literalmente. Então a igreja que vai estar com o Senhor, afinal de contas, nós fomos arrebatados, recebemos nosso galardão, participamos das bodas do Cordeiro, acabou o período de 7 anos. E agora Jesus Cristo vai vir agora não mais sozinho, mas com a igreja estabelecer o seu reinado sobre a terra, que se chama milênio. Amém. E quando Jesus vir, irmãos, nessa vinda dele, ressuscitarão, não, os mártires da tribulação. Amém, queridos? Amém. Diga glória a Deus. Glória a Que eu já vou estar com o corpo glorificado. Amém. Irmãos, a igreja não vai passar pela tribulação. Amém. Pastor, mas já está tão difícil. Isso aqui não é tribulação, irmãos. Se comparado à grande tribulação, você entende? É aflição, é tribulação, sim, mas não é a grande tribulação. Mas nós não vamos estar aqui, irmãos. Amém? Amém. Amém? Assim como nos tempos de Noé, irmãos, quando veio o juízo, Deus deu oportunidade para toda a terra, mas somente Noé, somente eles aceitaram. Amém, queridos? Então Deus deu fuga para eles. Amém? Deus os salvou. Amém, queridos? Amém. Depois isso aconteceu também. Você lembra de Ló também, né? Quando a Sodoma e Gomorra foi juizada, né, diante de Deus, ele também teve misericórdia. Né? Amém, queridos? Amém. Ressurreição. Agora, irmãos, a ressurreição para a condenação. Você sabia que vai haver uma ressurreição para a condenação? Vai haver, irmãos, vai ser no final do milênio. E neste final do milênio, irmãos, vai acontecer a ressurreição para a condenação de todos os ímpios, de todos aqueles que não aceitaram, não receberam Jesus e não agiram em fé, que praticaram mal, eles serão ressuscitados para a condenação. E sabe, irmãos, nós podemos ler em Apocalipse capítulo
20, verso 6, pode ser? Vai para frente um pouquinho. Aleluia. Apocalipse capítulo 20, versículo 6, você achou lá? Amém. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Lembra que nós falamos que nós reinaremos com ele durante os 1000 anos? Nós fizemos parte da primeira ressurreição. Agora a ressurreição para a condenação é uma ressurreição para uma sentença, um julgamento para a morte eterna. Por que morte eterna? Separação eterna agora de Deus, do homem com Deus. Amém, queridos? Amém. É um assunto muito extenso, nós temos que continuar. Eu quero avançar para o juízo para nós finalizarmos. Amém? Diga assim: eu não vou estar aqui. Eu serei arrebatado. Já fui ressuscitado espiritualmente. Pode falar, irmãos. Já fui ressuscitado espiritualmente. Estou tendo a minha alma renovada hoje. Estou tendo minha alma renovada hoje. E o meu corpo muito em breve E meu corpo muito em breve será glorificado. Será glorificado. Aleluia. Amém. Abra comigo em Gênesis 18, 25. Juízo eterno. Ah, mas juízo eterno, queridos, nós não estamos falando de um juiz humano. Estamos falando de um juiz que é o eterno, o Criador, aquele que é justo. O justo juiz. Amém? Amém. Gênesis 18, 25, você abriu lá? Amém. Meu Deus. Gênesis 18, 25 diz assim: longe de ti o fazeres tal coisa, matares o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio. Longe de ti, não fará justiça o juiz de toda a terra? Irmãos, o juízo de Deus não significa a maldade de Deus. Amém? Aqui o juízo eterno, o julgamento da parte de Deus. Irmãos, Deus é o justo juiz. A justiça perfeita está em Deus. Não podemos comparar a justiça do homem com a justiça de Deus. O homem pode falhar, mas Deus não falha. Amém? Aquilo que ele fala é a verdade, aquilo que é a vontade dele é o melhor, aquilo que é a sentença dele é o melhor. Então Deus falou assim: olha, existem 2 caminhos diante de você, o caminho de vida e o caminho de morte. Escolhe o caminho de vida para que você não morra. Agora, se a pessoa por conta própria escolher o caminho de morte, não é culpa de Deus. Amém? Seria injustiça da parte de Deus, ele não seria justo se ele desse a mesma recompensa para o ímpio e para o justo. Se ele desse a mesma recompensa para o mal e para o bom. Queridos, e porque Deus é bom e Deus é justo, amém? Então existe um juízo que vai recompensar o homem pelo bem ou pelo mal. Deus não criou o inferno para o homem. Deus criou o inferno para o diabo e os seus anjos. Mas quando o homem resolveu aceitar as sugestões do diabo e também desobedecer e se rebelar contra Deus, logo escolheram um caminho de morte, e por isso também vão ter o mesmo destino. Agora, aqueles que, aleluia, receberam a Deus, a Cristo, e agem em fé, e têm as suas obras de justiça, irmãos, esses escolheram um caminho de vida e não vão para o inferno. Amém. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu falei Gênesis 18, 26. Aleluia. Então, irmãos, Deus é bom. Deus é amor. Deus deu o livre-arbítrio para o ser humano escolher, irmãos. Não é Deus que bota uma arma na cabeça de alguém e fala assim: olha, você é obrigado. Não, irmãos. O homem tem livre escolha. Não posso jogar a responsabilidade para Deus de alguém que está se perdendo se ele está fazendo essas escolhas. O sol brilha para todos. Amém? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, contemplando os bons e os maus. Amém, queridos? Tem a parte que nos cabe. Tem a parte que nos cabe, queridos. Agora, queridos, Jesus é a certeza de um julgamento. Eu quero que você abra agora lá em Atos dos Apóstolos 17:30. Jesus Cristo é a certeza de um julgamento, irmãos.
Aleluia. A Bíblia diz que Jesus não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Só que o mundo se condenou a si mesmo. Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar, mas o mundo o matou. Eu falei Atos dos Apóstolos 17, 30, é isso? Aleluia. 17, 30, você achou lá? Amém. É o 30 e o 31. Diz assim: ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos... Irmãos, olha só, irmãos. Notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão, ou seja, Jesus, que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. A ressurreição de Cristo, irmãos, e a pessoa de Cristo é a certeza que haverá um julgamento para todos. A Bíblia diz que diante dele todo joelho se dobrará. Amém. Talvez você não se conforme às vezes com a maldade do ser humano, com o homem, e aí você às vezes dá vontade de fazer justiça com as próprias mãos. Mas eu tenho algo para dizer para você: o justo juiz não dorme. Amém. Glória a Deus. O justo juiz é aquele que dá a sentença verdadeira. Todo joelho se dobrará. Hoje podem zombar de você, mas chegará o dia que haverão de se dobrar, irmãos, e receber a sentença. E não é porque Deus é mau, Deus é bom, irmãos, e infinitamente misericordioso. Amém? Amém. Aleluia, estou falando de juízo eterno. Mas sabe, queridos, nós já não vamos estar sendo julgados nessa hora. Amém. Porque, afinal de contas, você já recebeu até o galardão, né? Você sabia que quando você é arrebatado, por que você é arrebatado, irmãos? Porque nós nascemos no Espírito, nós recebemos Cristo, Ele quitou a nossa dívida, Ele pagou, Ele quitou, irmãos, Ele nos libertou de todo mal. Amém? Aleluia, glória a Deus e aleluia. Hebreus 9, 27, você não sabia esse. Hebreus 9, 27, a Bíblia diz que ao homem está sujeito a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo. Nós só temos uma oportunidade para fazer o que temos para fazer nessa terra. Amém? Amém. Eu e você só temos uma oportunidade. Não cai nessa historinha de igual o gato que tem 7 vidas, porque o homem não tem 7 vidas não. Hein? Humana, você entende? Ao homem está sujeito a morrer uma única vez, e vindo após isso o juízo. Agora Atos 24, você vai para frente um pouquinho, Atos 24. Atos 24 e o 25. Passado alguns dias, vindo Félix com Drusila, sua mulher, que era judia, mandou chamar Paulo e passou a ouvi-lo a respeito da fé em Cristo Jesus, dissertando ele agora da justiça, do domínio próprio e do juízo vindouro. Ficou Félix amedrontado e disse: por agora podes retirar-te, e quando eu tiver vagar, chamar-te-ei. Viu o que era a pregação de Paulo? Justiça, domínio próprio e juízo vindouro. Se arrependam, né? Amém? Então, queridos, são os juízos de Deus, e Deus ele é justo, irmãos. Deus não vai fazer diferença. Então agora tem o juízo, o julgamento de Deus com relação à igreja. Se trata do tribunal de Cristo, para galardão. Amém, queridos? Quando a igreja for arrebatada, não vai mais correr o risco de ser condenada mais. Amém, queridos? Acabou. Jesus pagou o preço, é a graça. Amém? É a graça. Hoje é o sangue de Cristo que paga o preço e você vai para a glória.
depois do arrebatamento é o sangue da pessoa que vai ter que ser derramado para daí então ser ressuscitado. Mas no nosso caso, diga assim, no meu caso, No meu caso. é o sangue de Cristo É o sangue que me lavou, que que me lavou, me purificou me purificou de todos os pecados. Todos os pecados. Oh, aleluia! Glória a Deus. Amém, queridos? Então, o tribunal de Cristo não trata de julgamento de pecado, mas sim de obras. Então, vai receber conforme tiver feito pelo meio do corpo as obras. Se as suas obras eram palha, se as suas obras eram de ouro, purificadas com fogo, se eram queimadas com fogo. Então, queridos, assim, ó, tudo que nós fizemos nessa terra, haverá um julgamento, ou seja, para galardão. Amém? Glória a Deus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Avançando então, irmãos, após a segunda vinda, após o arrebatamento agora, após a tribulação, ou seja, no glorioso aparecimento, né, haverão então ressurreições também, né? E também julgamentos para conforme aquilo que eles tiverem feito. Os mártires da tribulação é a mesma coisa, irmãos. Assim como eles vão ressuscitar com Cristo, eles também vão receber galardão conforme o que eles tiverem feito. Amém? Então isso você vai encontrar lá em Apocalipse 4, não vamos ler, tá? Só para você anotar lá. Amém? Então olha só, irmãos, o que vai acontecer também, os judeus vivos também serão julgados. Né? Os judeus vivos e os gentios vivos também. Né? Você encontra isso lá em Mateus 24, 29 a 31, Mateus 25, 31. Agora chegou a última parte também para mim finalizar, que eu quero que você, né? O diabo e os seus anjos também receberão uma sentença poderosa. Amém? E essa eu quero que você abra lá. Abra comigo lá em 2 Pedro. Dois, 4. Estamos finalizando já, amém? Esse é um assunto para nós ter um seminário de 3 dias. Aí ficaria bom, né? Daí conseguiria desmiuçar bem. Né? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 4, você abriu lá? 2 Pedro 2, 4 diz assim: ora, se Deus não poupou anjos quando pecaram, antes precipitando-os no inferno, os entregou a abismos de trevas, reservando-os para o juízo, e não poupou o mundo antigo, mas preservou a Noé, olha só, irmãos, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Olha só, irmãos, que interessante aqui. Deus não poupou anjos quando eles pecaram. E aí está falando do diabo, né? Aqui você viu que eles foram lançados no inferno. Mateus 24, 41, você pode ir lá rapidamente, mas se você não chegar a tempo, eu vou ler rapidamente, amém? Mateus 24, 41, aleluia, glória a Deus. Você ama a palavra, queridos? Amém. Mateus 24, 41 diz: 2 estão trabalhando no moinho, uma será tomada e outra deixada. Olha só, irmãos. Outra deixada. Onde é que está aqui? Outra deixada. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse o dia que viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Amém, queridos? Amém. Agora eu vou finalizar com você, o Ministério de Música já pode ir chegando. Apocalipse 20, 11. Apocalipse capítulo 20, versículo 11. Com esse texto aqui, eu vou finalizar a palavra. Nós estamos falando aqui de juízo eterno. Irmãos, nada que o ser humano faça vai ficar impune, ou vai ficar sem uma recompensa, ou sem um juízo. Tudo, irmãos, a palavra de Deus diz em Gálatas 6,7: não erreis, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, isso ele colherá. Deus, olha só, irmãos, não erreis, de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer.
tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Você abriu lá? Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao 15. Diz assim, irmãos, olha lá, para finalizar. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aí pode entrar ricos e pobres, né? Postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deus deu o mar aos mortos, que nele estavam, irmãos, todos os mortos. Não é só aquele que é enterrado, não, aquele que foi queimado, aquele que morreu afogado, que o mar levou, aquele que teve seu corpo dilacerado. Todos eles, irmãos, vão se apresentar no dia do trono branco, no dia do juízo final. Mas diga assim, eu não vou estar aqui, porque esse juízo, irmãos, é uma sentença para os ímpios. Amém? Lembra que eu já fui arrebatado? Lembra que eu já